Olá a todos, nós somos da turma de LCB8, estamos fazendo esse trabalho sobre cisticercose. Os integrantes são Giovanni Almeida, Isabela Cristina e eu, Lisael Gomes da Silva. Bem, e o que é a cisticercose? A cisticercose é uma parasitose causada pela ingestão de água ou de alimentos, como legumes, frutas, verduras, entre outros, contaminadas com os ovos de um tipo específico de tênia, neste caso, a Taenia solium. Pessoas que têm esta tênia no intestino podem não desenvolver a cisticercose, mas liberam ovos nas fezes que podem contaminar legumes ou carnes, provocando a doença em outras pessoas. Após 3 dias da ingestão dos ovos da tênia, eles passam no intestino para a corrente sanguínea e se alojam nos tecidos, como músculos, coração, olhos ou cérebro, formando larvas conhecidas como cisticercos, que podem atingir o sistema nervoso e resultar na cisticercose cerebral ou neurocisticercose. Sendo que a Taenia solium é um pateamento da classe Cestoda, pertencente à ordem Cyclophilidae e à família Taenidia. São vermes grandes em forma de fita, sendo compostos por escólex, colo e estróbilo. Escólex é o nome que se dá à cabeça do parasita, caracterizado por uma forma quadrangular e globosa, com cerca de 1 mm de diâmetro e 4 ventosas salivares, sendo que rosto pouco desenvolvido e possui séries de acúlios em forma de foice localizada ao redor do rosto, com tamanhos diferentes. E as proglótides são hermafroditas, podendo ocorrer a fertilização cruzada entre elas, ou autofertilização. Já no caso do cisticerco da Taenia solium, é constituído de uma pequena bexiga que deixa passar a luz com líquido translúcido. E dentro dela existe um escólex, uma cabeça de tênia com as 4 ventosas, um rostelo e colo já formados. Já dentro do cérebro humano, os cisticercos podem permanecer durante vários anos. Depois que ocorre a contaminação, dentro do cérebro humano ele passa por vários estágios, praticamente 4. O primeiro estágio é o estágio vesicular. A membrana do cisticerco é bem clara e fina, podendo ficar inativa por vários anos, ou então entrar em degeneração, por causa da resposta do sistema imune. Já o segundo estágio é o estágio coloidal. É a fase onde ocorre a passagem de um estado do líquido da vesícula translúcida para o turvo. Já o terceiro estágio é o estágio granular. Ocorre o espessamento da membrana, ocorrendo a deposição de cálcio dentro da pequena bexiga. O quarto estágio é o estágio granular calcificado. O tamanho do cisticerco é reduzido a este e encontra-se totalmente calcificado. Existe também o cisticerco racemosus, considerada como a forma anômala da Taenia solium, encontrado no sistema nervoso central, com mais frequência nos ventrículos cerebrais e espaço subaracnoide. Ciclo biológico da Taenia solium. O ciclo biológico da Taenia solium é relativamente simples e consiste em 2, hospedeiros e ambiente. O homem, hospedeiro definitivo, carrega o cisticerco adulto, que produz milhares de ovos diariamente, aos quais disseminados no ambiente através das fezes. O porco, que é o hospedeiro intermediário, ingere os ovos e então, quando o homem ingere a carne do porco contaminada com o cisticerco, esse irá desenvolver no intestino do homem. A contaminação ocorre pelo hábito do homem de defecar a céu aberto, em pastos, matas, próximos aos reservatórios, instalações sanitárias inadequadas, sem o destino correto das fezes. As proglótides são expulsas e misturadas nas fezes do homem. Quando atingem o ambiente, liberam os ovos embrionados, podendo chegar até 80 mil ovos, mas nem todos são maduros. Uma vez ocorrida a ingestão desses ovos pelo suíno, seu hospedeiro intermediário vão para o estômago, penetram na parede intestinal, então caem na circulação, onde as larvas são transportadas para os tecidos em um período de 2 a 4 meses, no qual se fixam e ficam envoltas por uma cápsula transparente, denominada cisticercos. Para que o ciclo do parasita seja concluído e assim ele possa continuar persistindo na natureza, é necessário agora que haja a ingestão
pelo homem da carne do suíno contaminado com cisticercos viáveis. Com a ingestão da carne crua ou mal cozida, o homem se contamina, adquire a ateníase, a partir de larvas que estavam dentro dos cisticercos. Tais larvas se aderem ao intestino e dão origem aos parasitas adultos, completando então seu ciclo de vida e pronto para uma nova contaminação. Também pode ocorrer a autoinfecção, sendo de forma exógena, quando a pessoa portadora da ateníase, por um descuido na higiene pessoal após a defecação, acaba se autocontaminando com os ovos da tênia, liberados das suas próprias fezes, no simples fato de pôr a mão na boca. Também pode ocorrer a autoinfecção endógena, que é quando a portadora da ateníase, através dos movimentos peristálticos, acaba ocorrendo um refluxo ou conteúdo intestinal e os ovos maduros voltam para o estômago. Com isso, sofrem a ação dos socos gástricos e voltam para o intestino, também sofrendo a ação dos socos entéricos, levando à ativação das larvas e gerando uma infecção endógena. Tratando-se da imunologia, o corpo humano não apresenta uma resposta imunológica significativa contra a infecção causada pelo cisticerco, mas testes clínicos realizados em pacientes com um caso de infecções pelo cisticerco, onde foi possível perceber que 50% desses pacientes reagiram aos testes, notando que os antígenos dos cisticercos induziam ao aumento da concentração da proteína imunoglobulina LGS, pois foi injetado no soro desses indivíduos. E então puderam perceber que o cisticercos é capaz de escapar das respostas imunológicas do corpo, inibindo as vias clássicas e a proliferação dos linfócitos junto com os macrófagos, impedindo a resposta das células. E tem aumentado as pesquisas de testes na tentativa de produzir uma vacina capaz de impedir a infecção desses organismos que provocam nos seres humanos essa doença. Já é comprovado uma resposta positiva no suíno, sendo faixa de 75% a garantia de proteção contra essa infecção. Patogenia. A patogenia vai depender do número, tamanho, fase do parasito, do local afetado, das respostas do órgão afetado. A cisticercose provoca lesões graves no paciente. 2 fatores respondem por sua variada sintomologia. A primeira, compressão mecânica e o deslocamento das estruturas anatômicas, com as consequentes alterações da fisiologia. A segunda, a obstruções da circulação licórica, produzindo hidrocefalia. O processo inflamatório que envolve o parasito pode estender-se às estruturas vizinhas, sendo o tipo celular crônico. Falando sobre os sintomas, seres humanos infectados com vermes adultos do Taenia soli são assintomáticos ou apresentam queixas leves. Eles podem ver proglótides nas suas fezes. Na maioria dos órgãos, os cisticercos viáveis, que são as formas lavais, provocam reação mínima ou nenhuma reação nos tecidos, mas a morte dos cistos no sistema central pode desencadear uma resposta tecidual intensa. Dessa forma, com frequência, os sintomas não aparecem durante anos da infecção. A infecção cerebral, que é o neurocisticose, pode provocar sintomas graves, decorrentes do efeito de massa de inflamação induzidas pela degeneração dos cisticercos e a liberação dos antígenos. Dependendo da locação e do número de cisticercos, o paciente neurocisticose podem apresentar convulsões, sinais de hipertensão intracraniana, hidrocefálica, sinais neurológicas focais, estado mental alterado ou meningite asséptica. Os cisticercos também podem infectar a medula espinhal, os músculos, os tecidos subcutâneos e os olhos. Imunidade secundária significativa se desenvolve após a infecção laval. Falando um pouco sobre a profilaxia, é possível evitar contrair essa doença
com cuidados básicos de higiene, como lavar sempre as mãos após o uso do banheiro, não comer frutas e verduras antes de uma correta higienização, beber água filtrada ou fervida, evitar comer carnes sem um devido cozimento. E saneamento básico e instalações de redes de esgotos são fatores importantes para uma erradicação desta doença. Bem, esta é a conclusão do nosso trabalho, lembrando que não é apenas o consumo de carnes suínas ou bovinas que tem uma alta predisposição para transmitir a tênia, mas o consumo de outros alimentos que possam estar contaminados por fezes humana também pode levar o indivíduo a sofrer essa infecção. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica e agradecemos por terem nos ouvido até aqui.